Olá, bem-vindos ao canal do YouTube da Associação dos Profissionais da Guarda, a APG-TV. Neste vídeo, dividido em várias partes, vamos falar sobre a história da Associação, dos seus dirigentes e contar a história do associativismo da GNR, começando pelo seu início e falando sobre o seu futuro. O meu percurso profissional foi igual a tantos outros elementos que entraram para a Guarda Fiscal e que em 1993, por força da extinção desta Força de Segurança, tivemos que fazer a opção por um conjunto de instituições, entre a PSP, a GNR, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, as Guardas Prisionais, e de facto eu, como estava no serviço marítimo e que para mim era importante manter-me no mesmo local de serviço, optei para continuar na GNR. Eu já era sócio da Associação da Guarda Fiscal. Com a extinção da Guarda Fiscal, procurei integrar-me dentro de um movimento associativo, enfim, ainda dos primórdios do movimento associativo na GNR, e desde logo não foi muito difícil, porque entre nós circulavam já alguns documentos clandestinos, enfim, que faziam alusão a determinadas necessidades que era necessário introduzir na instituição, e de facto cheguei rapidamente às pessoas que produziam esses documentos e os distribuíam pelo dispositivo, e foi assim a minha integração inicial. Porque eu, quando cheguei à APG, a APG já existia, porque a APG, um dos primeiros dirigentes da APG foi o Carlos Alegria, depois o Gonçalo Duarte, foi com quem eu me convivi mais tempo, porque quando iniciei o processo de adesão à APG, na altura, era muito difícil, porque nós vivíamos num ambiente de clandestinidade. Os dirigentes tinham que reunir em diversos locais, nos cafés, enfim, em alguns espaços do movimento associativo e sindical. Tínhamos que reunimos muitas e diversas vezes na ASP, tínhamos a colaboração de várias personalidades que nos abriam as portas para nós podermos, enfim, fazermos as nossas reuniões. Bom, falar em direitos naquela altura, os direitos não existiam, e portanto, falar de direitos era estar sujeito a um processo disciplinar. Era logo à partida, esse era um dos princípios, porque o guarda apenas tinha que cumprir ordens. O guarda estava desenhado não para pensar, mas para executar. E as ordens não podiam ser de alguma forma contestadas. Isso era absolutamente impensável. Desde logo, essa foi uma das primeiras motivações que me levaram a mim a tentar contribuir, não só eu, mas com muitos e muitos elementos da Guarda, que tinham o mesmo pensamento. Isto era um movimento muito amplo, nós nunca estivemos sozinhos, tínhamos sempre o apoio imenso, foi de facto importantíssimo, do movimento sindical, quer por parte da CGTP, quer por parte da UGT. Tínhamos também, através do Ministério Público, do Sindicato do Magistrado do Ministério Público, através do Dr. Bernardo Colasso, um apoio que foi precioso, através, enfim, de grupos parlamentares com quem nós nos reunimos com alguma frequência para lhe dar conta de algumas realidades que existiam na Guarda que eles próprios desconheciam, e desde logo aí começaram a ter, enfim, uma outra visão da instituição, porque a instituição não lhes chegava por uma via natural, chegava-lhe através de contactos institucionais que são completamente diferentes daquilo que era a realidade na altura. E, portanto, o sentimento que existia naquela altura era um sentimento de medo, e digamos que o chefe era alguém que não podia ser contestado. E se alguém contestasse o chefe, tinha alguma penalização, seja ela qual fosse, ou através do regime disciplinar, ou através da progressão na carreira.
havia como que um endeusamento da figura das chefias. E isso, de facto, levou a que a instituição estivesse muito afastada da realidade, fechada em si própria, transformada quase num quartel da tropa em tempo de guerra e, portanto, que não servia ao interesse dos profissionais nem das populações. Criada em 1991 a APG, o Manager entra para a associação em 1993. No momento em que entra, quais considera serem os principais objetivos, ou seja, os objetivos mais prementes que desejavam alcançar logo naquele momento? Havia dois objetivos que eram fundamentais. Um primeiro tinha a ver com o regulamento de disciplina. Nós tínhamos um regulamento de disciplina militar, que se aplicava aos militares das Forças Armadas e, naturalmente, por uma circunstância perfeitamente natural, porque nós éramos comandados por oficiais das Forças Armadas e o nosso estatuto era muito semelhante, portanto aplicava-se tão bem a nós o Código de Justiça Militar e o Regulamento de Disciplina Militar como os demais elementos das Forças Armadas. Mas, de facto, a nossa missão é uma missão distinta. Enfim, naturalmente, com todo o respeito pelos elementos das Forças Armadas, aqui é muito, nós não podemos aceitar de forma nenhuma que um elemento que exerce uma atividade policial esteja sujeito a procedimentos disciplinares semelhantes aos elementos das Forças Armadas que estão num ambiente de combate, de guerra, de matar ou morrer. Não é essa a nossa função relativamente ao cidadão. E, portanto, nós sempre contestávamos este regulamento de disciplina que era, digamos, um travão ao desenvolvimento e à modernização da GNR. Esse foi um dos principais objetivos, era, de facto, termos um regulamento disciplinar próprio. O outro era, de facto, o horário de serviço. Como todos nós sabemos, as escalas de serviço eram conhecidas às 5h30, com horários para o dia seguinte. Nós não se podíamos desfardar, tínhamos que andar sempre permanentemente fardados e tínhamos que ter uma ligação ao serviço permanente. Nós entendíamos que isso era, digamos, um motivo de afastamento da atividade profissional com a vida familiar. Não se conseguia estabelecer uma vida familiar normal, estando ligado permanentemente ao serviço. Algumas das pessoas viviam inclusivamente dentro das instalações da GNR. Ali tinham casas de função e ali viviam permanentemente. As pessoas não tinham noção da realidade exterior. Viviam aquartelados. De facto, isso era completamente inaceitável e era improcedente. Quer dizer, isto não tinha nenhum objetivo. Esta medida não tinha nenhum objetivo lógico. Não é? Como é que foi vista a criação das associações por essa instituição que era a GNR na altura, profundamente militarizada? Como é que foi visto também pela tutela? Quais foram os sinais de resistência e combate, se é que existiram, e como é que se manifestou essa tentativa de vos calar, se é que aconteceu? A questão de fundo tem a ver com questões de natureza cultural. Numa estrutura militar, os comandos, a estrutura superior de comando, entende e foram instruídos a defender, eram eles os próprios elementos que defendiam os interesses dos seus subordinados. E eles jamais aceitariam que fosse criado um movimento que os substituísse na defesa dos interesses, porque eles dos interesses dos seus subordinados, porque eles consideravam que eles é que eram os representantes digamos assim, das associações e dos sindicatos. Eles é que eram, digamos, as pessoas que podiam falar em nome dos subordinados em todos os seus aspectos. Só que isso veio-se a revelar uma profunda falácia. O que eles defendiam eram os seus próprios interesses, os interesses da sua carreira e dos seus benefícios. Hierarquizavam tudo, porque hierarquizando tudo o que era possível hierarquizar, desde o parque de estacionamento, do sítio onde estacionavam o carro, até aos mestres onde comiam, servidos pelos próprios subordinados, eles tinham sempre muito mais vantagem do que relativamente ao outro, que era um inferior hierárquico, como é natural. Ora, isto não podia ser. Isto era, de facto, algo
que não era impensável aceitar alguém que tivesse um mínimo de consciência, aceitasse uma coisa dessa, mas isto de facto prevaleceu durante muitos anos. É o tal endeusamento que nos referiu um pouco mais atrás. Sim, era o chefe não podia ser questionado. Para falar para o chefe tinha que estar em sentido, não se podia falar livremente e tinha que ter muito cuidado com o que se dizia, porque tudo o que se dissesse podia ser interpretado de várias formas. E, de facto, isto levou a uma instituição retrógrada que se deixou ultrapassar pelo próprio tempo e ainda mantinha resquícios da ditadura salazarista. Muitos dos políticos com quem falei desconheciam muito do que se assistia dentro da própria instituição. Só mais tarde, o juiz Maximiano, que foi um dos primeiros diretores da IGAI, tomou consciência realmente do que se passava dentro da GNR. E aí sim, começou aí nesse período uma enorme transformação que tem levado até os dias de hoje, progressivamente a GNR se tenha transformado numa instituição mais moderna, mais humana, mais aberta, mais dialogante e mais respeitadora dos direitos das pessoas que aqui trabalham e dos cidadãos. Foi através de muitas pressões de várias natureza, mas com uma grande influência da associação, que se começou a abrir, digamos assim, e a consciencializar da necessidade da Guarda também abrir às mulheres. E embora isso aconteceu, porque se tornou uma Guarda mais humanizada e mais preparada nas várias características que a Guarda tem no seu funcionamento, da necessidade da mulher aqui estar integrada e abrir mais os horizontes da Guarda. O que interessava acima de tudo à tutela e ao comando da Guarda era atrasar o mais possível um movimento que estava em curso e que tinha de facto uma grande expressão no interior da instituição. E ao perceberem-se de facto que este movimento era incontornável, houve um período em que houve uma certa abertura, um certo diálogo institucional, às escondidas, naturalmente, porque quer o comando, quer a tutela, nem sequer gostariam que nós dessemos nota pública dos contactos que existiam entre nós. Porque como se sabe, nós éramos uma instituição, éramos uma associação que tinha caráter deontológico e recreativo, não tínhamos, portanto, legitimidade para falar em questões de natureza profissional, e aí é que surgiu, de facto, o grande choque. É que nós considerávamos que nós não existíamos para fazer excursões ou para fazer visitas a museus, nós tínhamos um outro objetivo, que era dignificar a nossa função, dignificar o nosso estatuto, transformar a Guarda para que ela fosse uma instituição de segurança pública mais moderna, mais atual, mais humanizada e onde os seus profissionais se pudessem sentir realizados e que prestassem um serviço cívico à população à dimensão daquilo que são as necessidades de uma polícia moderna. De facto, isto não foi muito bem aceito, como é lógico, e daí isto começaram a surgir as diferenças de opinião e depois, mais tarde, as perseguições disciplinares, etc., o afastamento. Eu, embora tivesse sido suspenso da Guarda várias vezes, pelo menos 2 vezes, e com imensos processos disciplinares, não fui dos piores, porque nós éramos muitos. Nós tivemos delegados que foram transferidos centenas e centenas de quilómetros da sua residência para outros locais do país, afastados das suas famílias, sofreram imenso. Qualquer castigo que levasse as pessoas a afastar-se do serviço de mais de 60, 70 quilómetros. Era sempre muito difícil as pessoas virem, muitas delas com crianças, com filhos ainda muito jovens, e portanto foi de facto uma situação, foi um momento muito difícil, não é? Sentiu alguma vez a sua carreira ameaçada? Eu penso que sim, que cheguei várias vezes a pensar que de facto eu iria ser expulso da Guarda,
quer através dos processos disciplinares, quer depois também através dos processos de crimes, que eram julgados pelo Tribunal Militar. Pensei que de facto isso viria a acontecer mais tarde ou mais cedo, mas como a minha força interior era imensa, porque eu tinha a consciência de que aquilo que eu estava a fazer estava certo e que a Guarda não se poderia manter da forma como se mantinha, subjugando milhares e milhares de pessoas para interesse de alguns, que de facto eram os privilegiados dentro da instituição, e muitas vezes eles próprios não tinham consciência que estavam a ser maus para eles próprios também. Porque hoje, quando nós olhamos para trás e vemos que todos aquelas grandes bandeiras da associação que se conseguiram conquistar hoje, nomeadamente estas três vertentes, do regulamento disciplinar próprio para a GNR e o fim do Código de Justiça Militar, o horário de serviço e a lei do associativismo, foi, digamos assim, os três pilares que transformaram mais a GNR. E não era necessário tanto sofrimento para se chegar a uma conclusão. De facto, hoje convivemos todos pacificamente. A Guarda hoje é uma Guarda muito mais preparada para servir os cidadãos e não se faz sentido nenhum que fosse necessário tanta perseguição, tantas pessoas prejudicadas na carreira, tanto sofrimento, para que hoje chegássemos ao ponto de reconhecer, enfim, que tudo aquilo que foi feito foi bem feito. Estes profissionais, no qual se integra também o manejeiro, quando eram acusados de quê? Ou éramos acusados de insubordinação militar, ou desvio da ética profissional, mas circulava sempre por aí, ou prestarmos declarações que não eram compatíveis com a qualidade de profissional da Guarda, de militar da Guarda, e portanto que ia sempre na alçada do RDM ou do Código de Justiça Militar, porque não havia nenhuma lei que enquadrasse os dirigentes e que os protegesse, enfim, quando prestavam declarações em nome do coletivo associativo. Diga-me, acha que valeu a pena? É evidente que sim, que valeu a pena, e eu penso que todos hoje nós reconhecemos que aquilo que a luta foi uma luta que não está terminada, muito longe disso. Temos ainda muito para dar à Guarda, e para dar aos profissionais e para dar à segurança dos cidadãos, porque quanto mais direitos os profissionais tiverem, quanto melhor e mais protegido esteja o seu estatuto, melhores condições têm para garantir a segurança das populações e dos portugueses. Na segunda parte deste vídeo, nós tínhamos que fazê-lo sempre de uma forma clandestina, digamos assim. Quando dávamos entrevistas, muitas vezes tapávamos a cara, noutras circunstâncias era com a voz distorcida, costas viradas,